Andrei nasceu em 16 de outubro de 1986 na vila Yablutin, na Ucrânia. Criado por sua mãe ao lado de uma irmã mais velha, ele cresceu em um ambiente marcado pela ausência do pai, que era prisioneiro de guerra. Durante a infância, sua mãe contava uma história perturbadora sobre o suposto irmão que teria sido sequestrado e devorado, embora não haja evidências que confirmem essa narrativa. Na escola, Andrei era reservado e frequentemente alvo de provocações e bullying, o que alimentava sua insegurança e sentimento de humilhação. Essas experiências contribuíram para o desenvolvimento de um desejo de controle e violência, que ele usava como forma de compensar suas frustrações. Ainda jovem, tentou um relacionamento amoroso em sua vila, mas sua impotência sexual levou ao fim da relação, aprofundando seu senso de inadequação. Mais tarde, Andrei serviu o exército e tentou ingressar à universidade, mas foi reprovado no vestibular. Apesar das dificuldades, casou-se e teve 2 filhos. Sua trajetória criminosa começou em 22 de dezembro de 1978, quando atraiu uma garota chamada Helena, uma menina de 9 anos, para uma cabana isolada com promessas enganosas. Incapaz de consumar uma devido aos seus problemas físicos, ele a assassinou com um objeto perfurante e descartou o corpo, ainda inconsciente, em um rio. O corpo foi encontrado 2 dias depois. Em 1981, ele conseguiu um emprego como funcionário de suprimentos de uma fábrica, o que exigia viagens frequentes pelo país. E claro, ele usou essa oportunidade para cometer novos crimes. Em 3 de setembro daquele ano, abordou uma jovem de 17 anos e a convidou para ir a um bosque. Quando ela recusou e o ridicularizou, ele ficou muito furioso, atacou-a e a matou. Após o assassinato, mutilou o corpo, arrancando e consumindo as partes dela. Sua próxima vítima, Filip Veriuk, foi sequestrada em uma vila e levada a um bosque, onde foi brutalmente assassinada com 40 golpes de um objeto pontiagudo. Andrei também passou a mutilar os olhos de suas vítimas, um padrão que se repetiria em seus crimes futuros. Ele prosseguiu com seus crimes, mantendo um padrão brutal. Suas vítimas, em grande parte crianças, eram frequentemente encontradas em áreas florestais, com membros ou ausentes. Em 1984, o número de vítimas já alcançava 15. 6 anos depois, em 1990, ele voltou a agir em um bosque próximo a uma estação de trem, o que atraiu a atenção das autoridades. Após 1 ano de assassinato, 600 detetives foram mobilizados para vasculhar os bosques da região. Em 6 de novembro de 1990, um soldado avistou um homem de terno e gravata em um bosque, limpando as mãos em uma fonte com o dedo enfaixado e a mancha vermelha no rosto. O sargento solicitou sua identificação, mas sem evidências para detê-lo, o liberou. No dia seguinte, o corpo de um menino foi descoberto no mesmo local. Em 20 de novembro de 1990, Andrei foi preso. Durante a detenção, ele questionava como poderiam acusar alguém da sua idade. Surpreendentemente, colaborou com as autoridades, levando os policiais a um local onde 3 corpos ainda não descobertos estavam escondidos. Embora estivesse disposto a ajudar, ele pedia para evitar o interrogatório que o forçassem a relembrar os detalhes do crime. 2 dias após a prisão, durante a avaliação psiquiatra, Andrei caiu em lágrimas e confessou 52 assassinatos. Exames psiquiátricos revelaram que não sofria de transtornos mentais que comprometessem sua compreensão da gravidade de seus atos. Em 15 de outubro de 1992, foi sentenciada à pena de morte. Em 14 de fevereiro de 1994, foi executado com um único tiro e sepultado em uma cova sem identificação. Klara Molerova nasceu em 1975 na antiga Tchecoslováquia. Desde a infância, ela foi diagnosticada com esquizofrenia, assim como sua irmã Katerina. Apesar da condição, as duas mantinham um vínculo forte e cresceram juntas de forma relativamente estável. Klara foi a primeira a deixar a casa dos pais, começando uma nova vida ao lado de um parceiro, com quem teve 2 filhos, Jacob e Audrey.
Com o tempo, porém, o relacionamento se desfez devido ao comportamento agressivo de Clara, que acabou ficando sozinha com as crianças. Buscando apoio, ela convidou a sua irmã Caterina para morar com ela e os sobrinhos. Foi nesse período que Clara conheceu outra pessoa, Barbora, uma mulher que dizia ter fugido de um abrigo para menores por conta de maus tratos. Com pena da situação, Clara ofereceu abrigo a ela. Barbora sofria uma condição hormonal que impede o desenvolvimento físico completo, o que fazia com que, apesar de ter 32 anos, ela parecesse criança. Aproveitando-se disso, Barbora passou a se disfarçar como menina para enganar famílias e ser acolhida por elas. Com o passar do tempo, Barbora começou a demonstrar ciúmes da atenção que Clara dedicava aos filhos. Aos poucos, ela passou a criar intrigas, culpando as crianças por qualquer desentendimento dentro da casa. Manipuladora e persuasiva, Barbora convenceu Clara e sua irmã Caterina a se ingressarem em uma seita religiosa obscura. O suposto líder desse grupo se comunicava por mensagem de texto, enviando instruções perturbadoras que, com o tempo, incluíam a prática de canibalismo como forma de purificação espiritual. Sobre a influência dessa doutrina insana, Barbora persuadiu as irmãs a trancar Jacob e Audrey no porão. A partir daí, os meninos começaram a viver um verdadeiro inferno. Eram agredidos com cintos, tinham cigarros apagados em suas peles, eram submersas em água até quase se afogarem e muitas vezes obrigados a dormir nus, em meio à sujeira. A tortura era contínua e cruel. Barbora, obcecada pela ideia do canibalismo, forçava os garotos a comer em excesso para que ganhassem peso, preparando-os, segundo ela, para o sacrifício. Em um momento de delírio extremo, Clara chegou a arrancar o pedaço da pele de um dos filhos e o comeu. O tormento durou cerca de 1 ano. As crianças eram constantemente vigiadas por câmeras instaladas por Clara e Barbora, que queriam garantir que elas não tentassem fugir. Em maio de 2007, o destino mudou quando o vizinho, ao instalar um monitor para observar o próprio bebê, acabou captando acidentalmente o sinal das câmeras da casa de Clara. No início, acreditou estar assistindo a um filme de terror, mas logo reconheceu um dos meninos da vizinhança nas imagens. Assustado, o homem registrou o que pôde e entrou em contato com a polícia. Quando as autoridades invadiram a residência, encontraram Jacob e Audrey em condições desumanas, magros, feridos e completamente traumatizadas. Barbora, tentando escapar da responsabilidade, fingiu ser uma criança em estado de choque. As irmãs Moirova foram presas e posteriormente condenadas a 10 anos de prisão por tortura. Barbora, por sua vez, recebeu uma pena de 5 anos e foi libertada em 2011, deixando para trás um dos casos mais macabros e perturbadores da história recente da República Tcheca. Marlen Ochoa Lopes, uma jovem de 19 anos, nascida no México e criada em Chicago, estava prestes a dar à luz ao seu segundo filho em abril de 2019. Era uma garota calma, dedicada à família e cheia de planos para o futuro. No dia 23 daquele mês, após sair da escola, ela foi até a casa de uma mulher chamada Clarissa, que havia conhecida por meio de um grupo no Facebook que oferecia doações de roupas e acessórios para bebês. Ela acreditava que estava indo buscar alguns presentes para o filho que estava para nascer, mas era uma armadilha. Ao chegar ao local, Clarissa e sua filha atacaram brutalmente usando um cabo para tirar sua vida. Em seguida, removeram o bebê do ventre de Marlen e chamaram a ambulância alegando que Clarissa havia dado à luz a um bebê que não respirava. O recém-nascido foi levado ao hospital em estado crítico, enquanto o desaparecimento de Marlen foi rapidamente reportado pela família. A polícia rastreou suas últimas conversas no Facebook, o que levou os investigadores até a casa de Clarissa. Durante a busca, foram encontradas manchas de sangue e evidências humanas, e o corpo de Marlen foi descoberto dentro de um container de lixo nas proximidades. Um exame de DNA confirmou que o bebê não era de Clarissa, mas sim de Marlen. A motivação por trás de todo esse crime era doentia.
sabia. Clarissa havia perdido um bebê meses antes e queria fingir uma nova gravidez para manter a atenção e compaixão das pessoas ao seu redor. O bebê sobreviveu por alguns dias, mas acabou falecendo devido às complicações. Clarissa e sua filha foram condenados a 51 anos de prisão, enquanto o marido recebeu 4 anos por ter ajudado a encobrir o crime. Em 20 de abril de 2025, Alejandro Gonzalez, um turista norte-americano de 20 anos, estava em Cancún aproveitando as férias com os amigos. Durante uma tarde na praia de Chacmol, uma das amigas de Alejandro foi surpreendida por uma correnteza e arrastada para o mar aberto. Sem hesitar, ele mergulhou para tentar salvá-la. Alejandro conseguiu empurrar a jovem de volta até a zona segura, onde outros banhistas conseguiram ajudá-la, mas acabou sendo levado pela força das ondas e desapareceu nas profundezas. As buscas duraram 3 dias. Quando finalmente foi encontrado, seu corpo já havia sido severamente afetado pela fauna marinha. As imagens registradas no momento do resgate mostram o quanto a correnteza e o tempo de submersão haviam sido cruéis. A família de Alejandro, devastada, iniciou os trâmites para repatriar o corpo aos Estados Unidos.